Olá, doutores! Tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas Gonçalves, professor de língua portuguesa, e é uma honra estar aqui com você para falar da nossa querida e amada língua portuguesa. E a intenção da aula de hoje é caçar os erros, né? Para que nós possamos arrancar a vaga do governo do GDF, é ou não é? Vamos lá, passar nessa prova, vamos entender os mecanismos da língua portuguesa. Com muita calma, a intenção aqui é de fato entender todas as articulações da nossa querida e amada língua portuguesa. Então, por gentileza, já veja comigo na tela lá uma questão. Bom, olha lá a questão de número 1. Ou melhor, antes de olhar uma questão, que a questão de número 1 vai ser sobre partícula C, veja comigo o que pode acontecer na sua prova. Quando você estuda em partícula C, você precisa entender aquela diferença entre a PA, a partícula passivadora, e o índice de indeterminação do sujeito. E você vai se lembrar que a partícula passivadora ocorrerá necessariamente com o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Já o índice de indeterminação do sujeito ocorrerá necessariamente com um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou verbo de ligação. Então olha aqui para mim, por gentileza. Para você identificar a função da partícula C, lógico, eu estou começando com essas duas funções, que são as funções mais recorrentes em provas. Tá? Então você tem que entender a partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito, que é um assunto que muitos candidatos aí sempre se equivocam. A PA, partícula passivadora, ocorre necessariamente com o verbo transitivo direto ou direto e indireto. Já o índice de indeterminação do sujeito ocorrerá agora com o verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. E aí é preciso entender mais a respeito disso. Veja na tela. Quando for índice de indeterminação do sujeito, você precisa entender comigo que necessariamente o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Necessariamente. É regra. Se esse se, então é um índice de determinação, o verbo necessariamente na terceira pessoa do singular. E, nesse caso, o sujeito será conhecido como sujeito indeterminado. Tudo bem? Então, se o se, veja bem, o se é índice de determinação do sujeito, então o verbo na terceira pessoa do singular e o sujeito será considerado sujeito indeterminado. Agora, a PA, partícula passivadora. Você tem que entender o seguinte, quando você acrescenta a partícula C junto a esse verbo aqui, ó, que é transitivo direto, ou direto e indireto, você vai pegar o objeto direto, o cara que era o meu objeto direto, vai deixar de ser objeto direto. E ao deixar de ser objeto direto, ele se tornará o seu sujeito. Tudo bem? Então, a princípio, é isso que eu quero que você entenda. Dito isso, já veja comigo uma primeira questão. Questão número 1, questão aplicada na prova do TCU, feita pelo CESP. Vamos procurar o erro da questão. Veja lá. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal encontram. Encontram-se os direitos econômicos. Poderia ser flexionado no singular? Olha o texto. Encontra-se os direitos econômicos. Eu posso fazer isso? Bom, basta você analisar com calma. O texto diz assim, ó. Encontra-se os direitos econômicos. E aí você já conhece. Olhe, por gentileza, para o verbo encontrar. Quem encontra, encontra algo, professor. Quem gosta da pergunta, encontra o quê? Beleza, encontra o quê? Isso quer dizer que o verbo encontrar é transitivo? Direto. Os direitos, meu objeto, direto. Ao acrescentar a partícula C junto a um verbo transitivo direto, o objeto deixa de ser objeto e se torna sujeito. E esse se aqui é uma PA. E aí, meu querido aluno, veja aqui, preste atenção. Você transforma o objeto direto em sujeito. Os direitos no plural, então deverá ficar como? Porque isso é regra. Seus direitos é o seu sujeito que está no pluralizado, então o verbo tal. Então anote lá comigo e conserte esse erro, né? Na verdade tem que ficar, de fato,
encontram-se. Encontram-se os direitos. Portanto, a questão número 1 está errada. Muito bem, já encontramos o erro da primeira questão. E vamos, então, passar para a nossa próxima questão. Questão de número 2. E olha só, meu querido aluno, presta atenção. Essa número 2, eu quero que você mate, mas de forma ágil, de forma rápida. Se um determinado, ó, perguntou se o se indica um sujeito indeterminado. Ou seja, quer saber se esse se é um IIS. Quer saber se ele é índice. Vamos ver se ele é índice? Olha o texto. Não podemos ignorar as mudanças que se processam no mundo. Olha aqui o verbo processar. Você percebeu que o verbo processar está no plural? Então, se o verbo está no plural, índice ele não pode ser. Pronto. Matou a questão. Fácil demais. Ó, item está errado. Professor, essa é mole. Porque basta você observar aqui, ó. Eu não coloquei que quando fosse índice de determinação, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular? Então, olha aqui. Se o verbo está no plural, índice ele não é. Professor, tudo bem, ele não é índice. Mas qual é a função desse se? Basta você olhar para o verbo. Quem processa mudanças. O verbo é transitivo? Como um recurso para muito o verbo e persegue algo. Persegue objeto, bem? Quem persegue. Aí, veja comigo. Ele acrescenta não tá verbo transitivo de se torna sujeito. E qual é o nome desse se? Esse se é uma PA, partícula passivadora. E o item número 3 é um item que está equivocado. Então veja comigo, meu querido aluno, observe. O texto está dizendo, não se persegue o encarceramento. Quem persegue, persegue algo. Encarceramento, ou seja, o encarceramento é o meu objeto direto. Isso, claro, sem a partícula C. Quando eu coloco a partícula C, o objeto vai virar sujeito. Estamos conversados? E o se, então, uma PA, partícula passivadora. Bom, vejamos uma próxima questão, a questão de número 4. Veja lá. Na número 4, ele diz assim, a partícula C ligada ao verbo estabelece, denota a indeterminação do sujeito desta forma verbal. Bom, vamos ver. Por um lado, estabelece-se uma compreensão de que o incremento de ciência e tecnologia é algo determinante. Bom, perguntou se esse se denota a indeterminação do sujeito. Vamos ver se ele é índice de determinação. Por um lado, estabelece-se uma compreensão. Olhe para o verbo estabelecer. Quem estabelece, estabelece o quê? Né? Estabelece algo. O quê? Uma compreensão, objeto direto. Colocou partícula C junto a um verbo transitivo direto. O objeto vira sujeito e o C é uma partícula apassivadora. E o item está, mais uma vez, errado. Você percebe que esse é um tipo de questão que cai o tempo inteiro em prova. Então, turma, vejamos a questão número 5. Olha o que ele diz na questão número 5. O trecho. Muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas. É complemento da forma verbal sabe? Bom, ele quer saber aqui se ele é um complemento do verbo da forma verbal sabe. Vamos ver. Os oceanos ocupam 70% da superfície da Terra. Mas até hoje se sabe muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas. Olhe, por gentileza, para o verbo sabe. Olhe para o verbo. E quem sabe, sabe algo. Sabe o quê? Olha a pergunta. Sabe o quê? Sabe o quê? Verbo transitivo, direto. Muito pouco sobre a vida em suas regiões mais recônditas. Objeto direto. Aí olhe para mim, por gentileza, meu querido aluno. Preste atenção. Ele me pergunta se muito pouco sobre a vida
é um complemento do verbo saber. Bom, sabe-se que o objeto é um complemento do verbo. E se você analisa essa questão até aqui, você até fala que o item é um item certo. Mas, por favor, tenhamos muito cuidado com isso. Porque olha só, olha a questão novamente. Ele acrescenta aqui, ó, a partícula C. E quando você acrescenta a partícula C, junto a um verbo transitivo direto, o objeto direto vira sujeito. E o C, então, vai ser uma PA, uma partícula apassivadora. Então, o item número 5 é um item que está errado, equivocado, porque esse se é uma partícula passivadora. Então, colocou o se junto a um verbo transitivo direto, o objeto direto vira sujeito. Nossa, professor, mas que questão maldosa. Você tem que entender, é que aqui houve, nesse texto, a palavra hoje. Vem aqui, ó. A palavra hoje que é um advérbio. E se a palavra hoje é um advérbio, então é um fator atrativo. Exige lá que o pronome venha antes do verbo. Talvez por isso você não tenha percebido isso no momento, logo de cara. Mas tenha cuidado com esse tipo de questão, tudo bem? Então a questão aí fica, de fato, errada, equivocada. Vamos para a questão de número 6 e observe o que ele diz. No terceiro parágrafo, a partícula C é empregada em ambas as ocorrências como índice de indeterminação do sujeito. Beleza? IIS. O que confere maior formalidade ao texto. Vamos ver. Por outro lado, a justiça nunca se põe como problema isolado, porque sempre se acha em essencial correlação com os outros da mais diversa natureza. Então, olhe lá para mim, por favor, para o verbo por. Quem é que nunca se põe como um problema isolado, professor? A justiça, que é o seu sujeito. Porque a justiça nunca se põe como um problema isolado. Bom, você já descobriu o sujeito. Primeira pergunta que eu faço a você. Esse assim aqui pode ser índice de indeterminação do sujeito? Olha aqui, meu aluno. Presta atenção. Se você já encontrou o sujeito que está lá dentro do texto, é claro que o se não pode ser índice de indeterminação do sujeito. O item já está equivocado, totalmente errado. Vamos anotar, por favor. Item, então, errado. Tá, professor. Não é índice de indeterminação. Mas qual é a função desse se nas suas duas construções? Veja bem. A justiça nunca se põe como um problema isolado. Quem que ela nunca põe? Ela nunca põe a ela mesma. A si mesma. Tá vendo? Porque, olha só, por que ela nunca põe a si mesma como problema isolado? Porque ela sempre acha a si mesma em essencial correlação com os outros da mais diversa natureza. Então, observe comigo que, nesse caso, eu tenho aqui o se como, nos dois casos, pronome reflexivo. Porque aí, neste momento, você vai perceber comigo que ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Então é pronome reflexivo e podemos partir para a próxima questão. Na questão de número 7, ele diz assim: a partícula C, em suas duas ocorrências, introduz circunstância condicional? Vamos ver, vamos ler o texto. Começa a leitura do texto aqui comigo. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da própria situação. 51% não entendem como funcionam os procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se seus sistemas estão infectados. 55% não têm certeza se seu computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas o antivírus básico. Perguntou-se o se nos dois momentos. Trata-se de índice de determinação, de circunstância condicional. Vamos ver se ele é circunstância condicional. Ó, lê aqui comigo. Eles não sabem reconhecer se seus sistemas estão infectados, não é isso? Eles não sabem reconhecer isso. E aí todas as vezes que couber o isso no lugar do se do restante da construção, é porque esse se, ele vai ser, aqui no meu caso, uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Tudo bem? E se esse se é uma conjunção integrante,
ele introduz um tipo de oração, que o nome dela é oração subordinada adverbial. Eu vou colocar aqui em cima, tá? Presta atenção, aqui em cima. Oração subordinada adverbial. Adverbial não, professor. Ah, tô vendo se você está prestando atenção. Oração subordinada substantiva. Porque olha só, você pode usar aqui o seguinte, presta atenção. Você usa o macete da tia Maricota. Toda vez que couber o isso, aí você faz de trás para frente, ó. Oração subordinada substantiva. E o I, professor? O I é de integrante. Tudo bem? Então, oração subordinada substantiva. Olhe, por favor, para o verbo reconhecer. Quem reconhece, reconhece algo. O verbo é transitivo? Direto. Se seus sistemas estão infectados, então, objeto direto. Tudo bem? Então, eles não sabem reconhecer isso, se seus sistemas estão infectados. Aí continua a leitura. 55% não tem certeza disso. Tá vendo? Eles não têm certeza disso. Se coube o disso, quer me dizer que esse se é uma conjunção. O se aqui, ó, também é uma conjunção integrante. Vou colocar aqui isso aí, tá? Conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, introduz uma oração. Qual é o nome dela? O nome dessa oração aqui? Você já sabe. Oração subordinada substantiva. E aí, nesse caso, observe aqui a palavra certeza. Porque quem tem certeza, e certeza de algo. E certeza é um nome, certo? Então, a oração subordinada substantiva será completiva nominal. Mas, professor, sim, meu aluno, então olha aqui para mim, sim. Mas cadê a preposição? Porque se é complemento nominal, é preciso que tenha a preposição ali naquele contexto. Nesse caso, quando se for conjunção integrante, não se usa a preposição por uma questão de eufonia, uma questão de sonoridade dentro do meu texto. Então, isso não fica muito estranho, certeza de si, se o computador está livre de ameaças. Então, assim, coloca assim, eles não têm certeza se o computador está livre de ameaças. E aí o se é conjunção integrante, introduzindo oração subordinada substantiva. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos continuar o nosso estudo. Bom, a questão número 7 fica equivocada, totalmente equivocada. Uma questão errada, tudo bem? Pois o se é condicional. Aí continue. A partir de agora, nós veremos um outro assunto, que é a sintaxe de crase. A crase, você tem que entender que ela é a fusão de um artigo com é a fusão de uma preposição, vou colocar assim, com artigo. Então, a crase se dá com a fusão de preposição mais artigo. E também pode ser de uma preposição mais que é considerado pronome. Tudo bem? A crase é o encontro de iguais. E aí você marca, então, com o sinal indicativo de crase. Bom, a regra em si você tem que estudar com muita calma. Eu preciso trabalhar algumas questões com você, que a meu ver são questões importantes na nossa vida. Então veja comigo logo a questão de número 8. Olha o que ele afirma. Ele diz assim, a criança. Caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Então, olha a pergunta. Se eu coloco o vocábulo criança, tá aqui, ó, criança, em a criança, no plural, o acento indicativo de crase, o acento deveria ser mantido. Vamos ver? Instituiu na Bahia, em 1950, a primeira escola parque, que procurava oferecer à criança uma escola integral. Bom, veja comigo. Quem oferece algo, uma escola integral, que é objeto direto, verbo positivo direto, e quem oferece algo a alguém. A criança, objeto indireto. Beleza, então você oferece o que a quem? Aí ele fala o seguinte, se eu acrescentar, então, marcar criança no plural, eu vou ter crianças, tudo bem? Eu devo manter o sinal indicativo de crase? O item está equivocado, porque nesse caso, ou você tira esse sinal, deixando assim, ó,
a crianças, do jeito que está, sem o sinal, ou você vai colocar assim no contexto, ó. Você vai colocar assim, ó. As crianças. Você tem que entender que o artigo no plural ele é opcional, porque aí nesse caso eu vou ter um encontro, ó, de uma preposição a, certo? Preposição a, mais o artigo as. Aí beleza. Tem a preposição a mais artigo as, ficou o as ali, ó. As crianças. Só que como o artigo no plural é opcional, você pode retirar o artigo do plural, certo? Aí quando você tira o artigo, ó, vai ficar como? A crianças. Então, se na pergunta disse, você coloca criança no plural, eu deveria manter o acento? Não deveria não, na verdade o item está errado. Ou você tira esse acento, ou você coloca a marca do plural. Observe comigo, lembre-se, quando eu digo para você o seguinte, meu querido aluno, presta atenção, olho no olho, eu quero que você entenda. Quando o artigo for pluralizado, artigo no plural, ele é opcional. Você pode retirar o artigo. Por isso que eu posso ter ou as crianças com emprego do sinal indicativo de crase, o bonezinho virado para trás, ou então a crianças. A crianças. Dito isso, a questão número 8 fica errada e vejamos uma próxima questão. De olho na tela. Questão de número 9, que diz assim. A substituição de aos, aqui no texto, aos, por a, prejudica a correção gramatical do período? Vamos ver? Ele diz assim. O controle das informações e a arrecadação de taxas referentes aos serviços decorrentes do exercício do referido poder. Olha só. Eu vou só recapitular o texto aqui, até para facilitar a nossa análise. O texto está dizendo que são taxas referentes aos serviços, certo? Aí observe comigo. Quando eu coloco aquilo que é referente a alguma coisa. Ou seja, exige a preposição a. Já a palavra serviços vem com artigo. Qual artigo que acompanha a palavra serviços? É o artigo os. Então, se eu tenho preposição a mais artigo os, eu vou ter o quê? Aos serviços. Agora, lembre-se nesse caso da seguinte situação. Quando o artigo estiver no plural, você pode retirar o artigo. E retirando o artigo, sobra só quem? O a preposição. Ou seja, eu posso dizer taxas referentes aos serviços, que é adequado, ou taxas referentes a serviços. O examinador diz que prejudica se eu substituir. Não prejudica, o item está equivocado, errado, por esse motivo. Está vendo? Aos poucos nós vamos gabaritando a prova. Muito bem. Veja agora a próxima questão. E olha só, meu querido aluno, olha aqui para mim, por favor, que a partir da próxima questão, eu peço a você muita atenção, muito cuidado, porque a partir da próxima questão vou falar de crase, sim, mas dentro do paralelismo. E é uma forma que o CESP cobra, que sempre cai daquela maneira, né? Lógico, o CESP cobra dessa forma, de forma perfeita, porque é o que seguem os gramáticos. Estamos seguindo uma linha gramatical. Então, veja o que ele me traz na questão de número 10. Olha só. Ele diz assim. A supressão do sinal indicativo de crase, ou seja, a retirada do sinal indicativo de crase em vulneráveis à violência e ao abuso físico. E ao abuso sexual, perdão. Prejudicaria a correção gramatical do período? Bom, se eu paro aqui, até aqui, o item está certo. Até aqui está tudo certo. Se eu tiro esse sinal, eu vou prejudicar. Ainda que o termo ao fosse também suprimido. Olha o texto. Olha o texto, que esse texto é legal. Vulneráveis aqui embaixo, ó. Vulneráveis aqui. A violência física
e vulneráveis ao abuso sexual. Você concorda comigo que tanto a violência física quanto o abuso sexual estão conectadas à palavra vulneráveis? Porque vulneráveis à violência e ao abuso. E aí o que você tem que entender, meu querido aluno? Preste atenção aqui na situação. Quando eu observo isso aqui, é uma questão de paralelismo. Vou dar até o nome aqui, ó. Paralelismo e paralelismo sintático. O que os gramáticos entendem? Eu tenho aqui a preposição a, certo? Preposição a, mais o artigo a, que acompanhou a palavra violência. Então temos preposição a, mais artigo a. E aí, beleza. Depois chega aqui, ó, a preposição a, porque é vulneráveis à violência e vulneráveis ao abuso. Então temos agora a preposição a. E a seguir nós temos o artigo o. Beleza? Aí, olhe para mim, por favor, e lembre-se do que diz Celso Cunha. Celso Cunha diz assim, que na enumeração, quando empregado o primeiro artigo de um item de uma série, você deverá repetir o artigo nos demais itens. Presta atenção, não sou eu, o Lucas, que está falando. Não. Quem fala isso, né? Não sou eu que falo isso. Quem fala isso é Celso Cunha. Celso Cunha diz que quando você emprega o artigo no primeiro item de uma série, você deverá, então, repetir este artigo nos demais itens. Aí veja aqui comigo, por favor. Veja bem, eu coloquei, olha na tela, eu coloquei lá para você o artigo na primeira ocorrência, certo? Então, coloco na segunda. E aí eu tenho uma possibilidade, eu posso retirar o artigo. Eu posso retirar o artigo. Legal? Tirei o artigo. Aí fica somente o a preposição. Só que se eu tiro o artigo da primeira, eu tenho que tirar o artigo da segunda. Então, por enquanto, o texto está ficando assim, ó. Vamos colocar aqui como é que está ficando o nosso texto. Está ficando dessa maneira aqui, ó. Vulneráveis a violência física e a abuso, que é uma construção perfeita. Então, olha lá a pergunta de novo. Vamos ver como é que ele está cobrando isso. A supressão do sinal indicativo de crase em vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. Prejudicaria a correção gramatical do texto? Sim, se eu tirar só a crase, prejudica. Aí ele continua assim, ó. Ainda que o termo ao, agora é o termo ao, fosse também suprimido. Ah, então ele pede para tirar também o termo ao. Ou seja, ele não tira só os artigos, ele também tira a segunda preposição. Deixando o texto assim, ó. Vou apagar aqui, só para você ver como é que vai ficar. Olha como é que fica o nosso texto. Vamos apagar aqui novamente, que não foi? Pronto. Olha lá. Ele coloca lá desse jeito. Vulneráveis à violência física e abuso sexual. É uma possibilidade? É. Opa, calma lá, professor. Tem que tirar também a crase ali. Isso, tem que tirar essa crase também, porque você não pode. Porque se você colocou a crase na primeira, tem que colocar nas outras. Pronto. Agora sim. Percebe? É uma possibilidade? É. Por qual motivo? Primeiro você tem que lembrar dessa regra do artigo. Então olha aqui pra mim. Regra do artigo. Ou eu coloco o artigo em todas as ocorrências, ou em nenhuma. Tudo bem? Ou coloco em todas, ou em nenhuma. Esta é a regra do artigo. Agora a regra da preposição. Diz assim. Ou você coloca a preposição só na primeira, ou você coloca em todas. Tudo bem? Ou eu coloco só na primeira, ou eu vou colocar em todas as ocorrências. É uma questão maldosa. Então, olhe comigo novamente. Olha lá. O que eu vou fazer? Eu posso chegar aqui, ó, e tirar a preposição também. Que aí vai ficar assim, ó. Eu vou, além de tirar o artigo, eu tiro também a minha preposição. Que não tem problema, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vulneráveis à violência, esse A aqui é só uma preposição. Vulneráveis à violência física e abuso sexual. Tudo bem? Ou eu coloco o artigo em todas ou em nenhuma. Essa é uma construção que é possível? É. O examinador fala para mim que prejudica a correção se eu tirar o sinal aqui, esse sinal,
E se tirar, também o ao. Prejudica? Prejudica não. O item 10 é um item errado. Nossa, professor, mas essa questão foi puxada? Foi, meu aluno. De fato, ela é puxada. Então, você vai lembrar. Ou artigo entre todas, ou em nenhuma. E no caso da preposição, ou só na primeira ocorrência, ou em todas as ocorrências. Muito bem. Questão número 11. Vamos agora reforçar. O emprego do sinal indicativo de crase na expressão já diz respeito ao controle e à vigilância dos comportamentos humanos. É facultativo. Veja só. Diz respeito aqui ao controle e diz respeito à vigilância. Vigilância dos comportamentos humanos. Ele quer saber se eu posso tirar essa crase aqui. Posso? Posso não. O item está errado. Ué, professor, por que não? Porque para você tirar esse sinal, você tem que tirar aqui, ó. Posso tirar? Posso. Tudo bem, mas tem uma exigência. Para tirar esse cara aqui, ó, eu tenho que tirar esse cara aqui, ó. Eu tenho que tirar o O. Aí vai ficar como? Já diz respeito a controle e a vigilância. Só tirar o sinal eu não posso. Tudo bem? Eu tenho que colocar ou em todas as ocorrências ou em nenhuma delas. Por isso, o item número 11 é um item que está errado. Vamos para o próximo item, item de número 12. Número 12, observe comigo. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o sinal indicativo de crase no A em ligados à computação, informática, TI, análise de sistemas. Tá, vamos analisar logo aqui mesmo. Ele quer saber que se manteria, seria mantida, se eu colocasse o sinal de crase aqui. O item está o quê, por favor? Errado. Vamos analisar aqui no texto, aqui embaixo, ó. Analisa aqui comigo. São ligados aqui, ligados à computação, à informática, à TI e à análise de sistemas. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, que se eu posso colocar a crase aqui, primeiro que a questão já está equivocada, já está errada. Posso colocar? Até posso. Mas para colocar essa crase, tem que fazer o quê? Eu tenho que colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Ou seja, eu tenho que colocar em todas as ocorrências. Ou você coloca em todas ou em nenhuma. Por quê? Porque aqui nós temos paralelismo. Olha aqui para mim, ó. Ligados à computação, à informática, à TI e análise de sistemas. Ou seja, ou eu coloco o emprego do sinal em todas as ocorrências, ou não coloco em nenhuma. Tudo bem com você? Muito bem. Vamos adiante. Olha só, meu aluno, presta atenção. A partir de agora, primeiro, o assunto anterior, que é o assunto de paralelo sintático, eu até peço a você para dar uma revisada maior neste assunto, porque ele é importantíssimo para a sua prova. Tudo bem? Agora, me interessa ali os valores semânticos das conjunções. É um assunto que o CESP sempre cobra, tá? Um assunto sempre cobrado em prova. E que exige pouco de você. Pouco sim. Exige que apenas que você decore as conjunções. Eu trouxe para você hoje as principais conjunções. Aquelas que, a meu ver, são mais recorrentes em provas. É isso que eu quero que você perceba. Claro, não são as únicas. É preciso que você entenda outras. Mas veja na tela. Veja bem. Principais conjunções. Primeiro, olha lá. Por quanto, com tanto que, portanto, entretanto e enquanto. E são as conjunções que mais caem em prova. São as mais cobradas. Por quê? Porque são muito parecidas. Primeiro, por quanto. Por quanto tem valor de porquê. Por quanto é igual ao porquê. E aí vai depender do texto. Porque às vezes ele pode aparecer na ideia da causa. E às vezes ele pode aparecer na ideia da explicação. Então, por quanto é idêntico ao porquê. Dependendo do texto, pode ser causa ou explicação. Já o com quanto, meu querido aluno, com quanto tem valor de embora. Embora, que é uma conjunção de natureza concessiva. É uma concessão. Tá, mas professor, olha para mim, aluno. Professor, o que significa concessão? Concessão é um contrário de ideias. Concessão é um contraste. Concessão é uma oposição. Tudo bem? Por exemplo,
embora não tivesse estudado para a prova, foi aprovado. Olha o valor contrário, porque se ele não estudou, então que ele não seja aprovado. Isso é concessão. A concessão é, embora não tivesse estudado, foi aprovado. Contraste, oposição. Continue na tela. E você observe, não pode confundir comigo a concessão, contraste, né, com o valor de entretanto. Entretanto, que significa um mas, um porém, um todavia, que aí neste caso eu tenho o valor de adversidade, valor adversativo. Claro, entenda que a concessão, que é o valor concessivo, entra aqui na ideia da subordinação. É na ideia da subordinação. Já o entretanto, que é o valor adversativo, entra na ideia da coordenação. Agora, no sentido é o mesmo. A diferença é que um tem dependência quando é subordinação. O outro não, o outro tem apenas um vínculo semântico, uma conexão entre eles. Bom, importante entender essas duas. É importante saber também o que significa o contanto que. Contanto que você utiliza sempre na sua vida, né? Olha, você só vai contanto que, desde que, contanto que tem valor de caso, ou seja, é uma conjunção de natureza condicional. É uma condição. Depois eu tenho o portanto. Portanto, que cai sempre em prova. E o CESP gosta de cobrar o portanto, né? A ideia do logo, o por isso. Ó, tenha cuidado aqui, por exemplo, com o destarte. Destarte, que significa destarte. Desta forma, é uma conjunção de natureza conclusiva. É uma conclusão. Anote. Conclusão. E por fim, o enquanto. Enquanto, que tem valor de quando, né? Quando. E aí, nesse caso, o valor que nós temos é um valor temporal, um valor de tempo, tudo bem? Então, esse é o cenário que eu quero que você entenda. Aqui nós temos as principais conjunções, aquelas que são mais cobradas em prova. Então, olha aqui para mim, por favor, e eu quero que você revise bastante esse assunto. Um dia antes da sua prova, se você precisa revisar algum assunto da língua portuguesa, o assunto que você revisa é o assunto de conjunções. Melhor, 1 hora antes da prova, se precisar revisar alguma coisa, você vai revisar conjunções. Porque é um assunto que sempre cai em prova e que é imprescindível para você. Agora, façamos questões em relação a este assunto, de olho na tela. Bom, a primeira questão é a questão de número 13, em que ele afirma: a ideia introduzida pela conjunção por quanto, tá? A ideia introduzida pelo por quanto poderia ser expressa também por um conquanto. Ah, professor, acabei de ver aqui, ó. Olha só. Por quanto é causa ou explicação e conquanto é concessão. É claro que não pode. O item está errado. Muito bem. Não posso substituir uma pela outra. Item totalmente equivocado. Vamos para a próxima. Você não precisa nem ler o texto. Lógico que não. Basta apenas que você conheça. 14. O elemento embora poderia ser substituído por desde que, sem que se prejudicassem, sem que se prejudicassem a correção gramatical ou sentido original do texto? Lógico que não, o item está errado. Errado por qual motivo? Primeiro, que embora é uma conjunção concessiva. Embora é uma concessão. Desde que é um valor condicional. É uma condição. Então não dá para substituir uma pela outra, o item está errado. Número 15. Mantém-se a correção gramatical do período e suas relações sintáticas originais ao se substituir o termo entretanto por qualquer um dos seguintes. Vamos lá. Eu posso substituir entretanto pelo porém? Posso. Pelo contudo? Posso. Pelo todavia? Posso também. E pelo conquanto? Conquanto? Não. Porque conquanto é concessivo.
Nossa, professor, que questão maldosa? Sim, conquanto tem valor concessivo. Você tem que entender que o entretanto e os demais ali são valores adversativos. Portanto, o item 15 está errado. Tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo item, é o item 16. E que é um item muito bacana, muito interessante. Olha o que ele afirma para mim. A substituição de caso pela conjunção se, preservaria a correção gramatical da oração em que se insere, não demandaria, olha só, não demandaria outras modificações no trecho e respeitaria a função condicional dessa oração. Vamos ler. As iniciativas são louváveis. Caso, ele quer trocar esse caso pelo se, tá? Vamos ler primeiro. Caso a população, porém, se sinta apenas punida ou obrigada a uma atitude. Aí veja só o que ele vai falar. Ele vai dizer o seguinte. Posso trocar o caso pelo se? Se você trocar o caso pelo se, você vai ter que alterar também aqui o verbo. Caso a população, porém, se sinta. Aí você vai colocar assim, ó. Se a população, porém, se sentir. É isso mesmo. Você vai ter que mexer na construção verbal. E ele falou que não demanda. Na verdade, demanda. Demandaria outras modificações. Eu tenho que mudar o verbo. E o item aí, ó, está errado. Eu só não entendi essa bem, não. Então, olha aqui pra mim. Por exemplo, eu coloco assim. Se não chover, poderemos ir ao clube. Se não chover, poderemos ir ao clube. Eu posso trocar o se pelo caso? Posso, mas eu tenho que alterar o verbo. Ó. O texto tá, se não chover. Se eu colocar o caso, como é que vai ficar? Caso não chova, poderemos ir ao clube. Então, quando você troca uma conjunção pela outra nessa situação, você precisa mudar a construção verbal. Tudo bem? Então, por favor, a questão está errada e vamos para o próximo item. É o item de número 17, em que ele afirma. No quarto período do primeiro parágrafo, a conjunção enquanto introduz oração de valor consecutivo. Bom, vou voltar aqui rapidinho. Para mostrar para você que enquanto está aqui, ó, enquanto tem valor de tempo. E ele falou na questão que era valor consecutivo. De lógico que não. Enquanto tem valor temporal e o item está errado. Bom, puxei para mim que enquanto tem valor de tempo. Tudo bem? Questão número 18. Ele diz: sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido original do texto, a expressão na medida em que poderia ser substituída por à medida que. Olha o texto. O interesse pela sustentabilidade fortalece-se na medida em que a sociedade se dá conta dos limites. Bom, vamos anotar aqui e eu quero que você se lembre que na medida em que é diferente de um à medida que. Na medida em que tem valor de causa. Na medida em que é um valor causal. O à medida que é um valor de proporção. Olha aqui pra mim. Tenha muito cuidado com esse tipo de questão. Na medida em que é um valor de causa. E à medida que é a proporção. Então você não pode substituir pela outra de forma nenhuma. E olha só, você tem que se lembrar que a conjunção é na medida em que, quando for a causa. Porque quando for a proporção será à medida que. Teremos valor de proporção. Bom, ele quer substituir uma pela outra, evidentemente não há essa possibilidade. E o item de número 18 está errado. Anote lá, por favor. Bom, coloque lá item 18, item A. Item 18 ficou totalmente equivocado, pois não há possibilidade de substituição. Bom, volte comigo lá na questão, fique lá, fique de olho aí. A questão está errada e agora vejamos a nossa questão de número 19. Diz assim, e essa é boa, é uma questão da prova do TCU 2015, e afirma lá, sem prejuízo do sentido do texto, o termo destarte
Destaque, que significa desta arte, desta forma, poderia ser substituído por contudo ou todavia. O item já está errado, né, professor? O item errado, já sei até porque o destate não está, anotou lá. O destate é valor de conclusão. Destate é conclusão, que significa desta arte, desta forma. Já o contudo ou todavia, né, esses dois carinhas, são valores adversativos. Adversativos. Então não há possibilidade de substituição um pelo outro e por isso o item está errado. Sem prejuízo? Na verdade teria prejuízo e por isso o item 19 é o item que está equivocado. Meu aluno, olhe para mim então. Bom, eu espero que eu tenha o ajudado, tenha conseguido guiado de forma adequada o seu estudo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me encontrar nas redes sociais, está lá, professor Lucas Gonçalves, ou até mesmo Lucas Gonçalves, e vamos conversar sobre a língua portuguesa. Estarei sempre aqui no Estúdio Aulas, sempre para esclarecer as suas dúvidas. Conte conosco aqui do Estúdio Aulas. Durante a semana você terá ainda um encontro marcado com todos nós aqui do Estúdio Aulas para o seu concurso da secretaria, né? Então não perca, amanhã também nós teremos lá uma excelente aula. Não acompanhei qual será a aula de amanhã, mas com certeza o Estúdio Aulas preparou a melhor equipe para você ser aprovado. É claro, vamos arrancar a vaga do governo federal, melhor, do GDF, vamos arrancar a vaga do GDF. Então, conte comigo, eu sou o professor Lucas Gonçalves, deixo aqui aquele abraço para você e te espero na próxima vez. Até lá, foi um prazer estar com você. Forte abraço.